boa tarde para você ligado aí no YouTube da Folha Dirigida. Nós estamos falando ao vivo aqui no nosso canal com Folha Dirigida Entrevista e hoje a gente recebe aí um convidado bem especial para falar do concurso da Polícia Federal. Eu estou recebendo aqui o agente especial e presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, o Luiz Baldens. Primeiro, quero agradecer, Baldens, a tua presença aqui no nosso canal, na nossa live. A gente vai falar bastante aqui de concurso público, de Polícia Federal, tem muito assunto aqui para a gente comentar, né? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês de novo, é sempre um privilégio para nós, apesar da correria do dia a dia, a gente sabe da importância que é, né, falar dos concursos, falar das previsões, né, que nós temos aí de repor os nossos quadros. Então, Gustavo, nosso abraço aqui, sempre nosso carinho com vocês aí da Folha Dirigida. E nós agradecemos. Bom, já convido aí todo mundo que está assistindo a nossa live, mande perguntas, mande dúvidas aí no chat. A gente vai tentando responder dentro do possível. Algumas pessoas enviaram perguntas pelo Instagram, pela caixinha do Instagram, estão separadas aqui, vou trazê-las para o Baldens responder. Ele me permitiu chamar ele assim de Baldens, como ele é bem conhecido, claro, né? Então vamos tocar a entrevista assim. Bom, dá um alô aqui para a galera já ligada no chat, ó, João Paulo, dizendo que está aguardando concurso para agente administrativo, Antônio, Clever, Lucas Lima, enfim, Lucas Lins, perdão, todo mundo que está ligado aí vai mandando mensagem, muita gente perguntando do agente administrativo, vamos falar sobre isso. Mas antes, Baldens, eu queria começar falando desse anúncio de concurso público para a Polícia Federal, foi um anúncio do próprio presidente Jair Bolsonaro, ele participando ali de uma live disse que o concurso está autorizado para 2.000 vagas. Como que a FENAPEF recebeu esse anúncio e qual a expectativa de vocês em torno dessa seleção? Esse anúncio está dentro da quantidade de vagas que nós esperávamos, né? Nós já vimos tratando dessa questão de concurso público frequente da Polícia Federal. Nós sabemos que é um concurso demorado, né? Então a gente não pode ter um grande lapso temporal aí entre um concurso e outro, principalmente quando tem reformas como a da Previdência, né, em que nós vimos aí um grande movimento de saída de servidores da Polícia Federal. Então essas 2.000 vagas elas foram anunciadas em boa hora, né, confirmando toda a pretensão nossa. Lógico que ainda temos aquela sensação de que estamos aquém ainda da reposição dos quadros, principalmente por conta, como eu disse, de 2 reformas da Previdência e 2 discussões longas, né, que demoraram aí 2 anos e meio e criou muita expectativa ruim, né, dentro da nossa carreira, mas nós esperamos que com essas 2.000 vagas agora a gente consiga entrar num ritmo de manutenção de concursos públicos, tudo porque a Polícia Federal, ao longo do tempo, realmente tem sido alvo de grande evasão e com muita dificuldade em reposição dos quadros, porque, como eu disse, o concurso é demorado e é caro, né? Exatamente, é um concurso longo, né? Tem várias etapas, até ele ser homologado e acontecer o curso de formação demora um certo tempo. E aí eu queria te perguntar, Baldens, porque a gente teve esse anúncio do presidente Jair Bolsonaro, ele é um anúncio extremamente importante, o presidente da República anunciando o concurso, tem sua importância, mas a gente também fica um pouco preso às questões burocráticas, né? Ainda não saiu uma portaria em diário oficial, não sei se você tem alguma informação de bastidor, se essa portaria que deve sair pelo Ministério da Justiça está programada para sair em algum dia, essa questão burocrática é um empecilho para que os preparativos avancem? O fato do presidente da República ter anunciado é muito importante, é como se nós queimássemos várias etapas. Você sabe que hoje a Polícia Federal tem a delegação para abrir o próprio concurso, fica a depender apenas sempre da questão econômica, da liberação pelo Ministério da Economia hoje. Então, quando o próprio presidente anunciou, nos trouxe um conforto, uma tranquilidade, justamente por conta dessas dificuldades operacionais que trazem muita burocracia nessa fase de start do concurso, que é sempre a mais importante, é aquela onde são discutidas várias questões dos bastidores da PF, do Ministério da Justiça,
da Casa Civil, do próprio Ministério da Economia. Então, o anúncio pelo presidente trouxe um conforto muito grande, vocês podem ter certeza. A Polícia Federal já tinha a intenção de fazer, já havia feito um encaminhamento interno, através do sistema de documentos internos do governo federal, sobre essas vagas, né? Então, o presidente acabou confirmando uma pretensão da PF que já estava em tramitação, chegou a vazar, né, até o calendário, né? E nós não tínhamos ilusão que não seria alvo de vazamento, até porque aquela previsão de calendário ela deve ser encaminhada junto com os custos, com o pedido em si do concurso. Então, nós não vemos também como uma coisa grave. O problema é que sempre gera expectativa, né? Muita. E com o anúncio do presidente, isso ficou, de certa forma, equilibrado. Então, para nós foi bom. Você falou de calendário, eu estou com ele aqui na mão. Nesse calendário, a dispensa de licitação, a assinatura do contrato com a banca organizadora, estaria programada para 23 de novembro agora de 2020. A gente sabe que para cumprir esse calendário, acredito que a Polícia Federal já precisaria aí, pelo menos em outubro, já está começando o processo de escolha da organizadora. Esse cronograma deve sofrer alteração? É só uma previsão? Ou realmente já existe um desejo ali, a Polícia Federal já se movimenta para essa escolha da banca? Como nós conseguimos retornar agora a última turma que está fazendo academia agora, nesse período, mesmo durante a pandemia, todos os cuidados foram tomados, nós discutimos muito isso com a gestão da academia, com a direção. Então, uma vez que não houve esse grande intervalo para essa turma de excedentes que está agora fazendo a academia, então eu acho que esse calendário tem grande chance de ser cumprido dessa forma. Inclusive, a expectativa nossa é que até o final de outubro a banca já esteja escolhida, né? E para que a partir de novembro a gente cumpra o calendário conforme foi anunciado. Então há algumas peculiaridades pequenas, mas o maior empecilho seria nós não termos disponibilidade da nossa academia, do nosso corpo de concurso público, né, do nosso grupo que realiza o concurso público. Então ele estaria envolvido ainda com turmas de academia, e aí isso sim poderia atrasar o início, né, do novo concurso. Então eu acredito que a vontade da PF, nós aqui da federação e de todo o governo é realmente de cumprir esse calendário. Então eu acredito que há uma confluência muito grande de boas intenções nesse sentido. Eu creio que nós vamos conseguir cumprir esse calendário. Agora, para andar com os preparativos e chegar nesse calendário, está dependendo dessa portaria, desse ato oficial? Porque a gente olha para a PRF, eles já estão até adiantados, né, Baldes? Eles já estão, por exemplo, com uma comissão trabalhando, já fechou o projeto básico. Você acha que existe essa espera pelo ato oficial para iniciar os trabalhos? Antes disso, nós temos uma discussão interna ainda que está sendo travada, que é a questão da proporção entre cargos. A federação acredita que nós temos que brigar por uma justiça na distribuição interna desses cargos. Durante alguns anos, nós vimos concursos exclusivos para delegados, nós vimos muitas vagas serem ocupadas com justificativa em inquéritos policiais, com justificativa nas funções novas que foram criadas. Então, eu acho que agora todas as justificativas para haver uma desproporção, que assim nós consideramos, entre cargos, eu acho que já estancou. Então vai ser a única discussão interna que nós vamos travar, porque os peritos, por exemplo, têm uma quantidade de vagas que está sendo solicitada, e a federação é defensora disso também agora, são 200 vagas que devem ser criadas por lei, antes até do anúncio da quantidade final, né, de vagas desse próximo concurso, e também a questão dos servidores administrativos, que também precisam de duas questões precípuas. A primeira, criação de vagas específicas para cada nível, intermediário, nível superior, para cada área daquela atividade de apoio, mas nós precisamos, tanto para peritos quanto para servidores administrativos, de criação de vagas, de código de vagas por lei. Hoje nós não temos isso disponível, então precisamos tratar disso. E a federação já tem essa agenda com o diretor-geral, que foi adiada por 2 vezes, que é justamente para que nós levemos a ele um relatório sobre
todos os últimos concursos públicos desde 96, para que nós possamos hoje analisar qual a proporção ideal entre cargos na Polícia Federal. Quantos delegados, para quantos agentes, para peritos, para quantos escrivães. E tem uma terceira questão, que pode ser que ela ganhe celeridade agora, que é a questão da unificação dos cargos, que nós já tratamos desse assunto aqui antes. Há um projeto em andamento com mudança de denominação ou não, o nome inicial era Oficial de Polícia Federal, que seria um cargo resultante da unificação de agentes, escrivães e papiloscopistas. Seria uma forma de massificar mais esses cargos, termos uma quantidade maior na porta de entrada, né? Isso possibilitaria mais vagas em concursos públicos. Internamente para a Polícia Federal representaria uma modernização espetacular, né? Nós sairíamos desse quadro cartorializado, né? Burocrático demais. Então, até como meta para estabelecer uma modernização dos nossos trabalhos, essa unificação de cargos seria importante. Mas, repito, nenhum desses temas ele vai ser preponderante num atraso desse calendário. Nós vamos tentar, de todas as formas, encaixar essas pautas, né, esses pleitos, tanto a questão da proporção interna, quanto a abertura de vagas para peritos e administrativos, quanto a unificação dos 3 cargos, nós queremos fazer isso o mais breve possível, até porque os estudos já foram concluídos, basta agora uma canetada do diretor-geral, junto com o ministro da Justiça, para que a Polícia Federal encaminhe a passos largos, né, rumo à modernidade. A gente até estava conversando antes de entrar aqui na live sobre essa questão da carreira única. A PRF é um bom exemplo de que funciona muito bem essa demanda da carreira única. Já já a gente vai falar mais de carreira única, a gente vai falar aqui de distribuição das vagas, a gente vai entrar em cada um desses assuntos. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão do calendário. A gente teve uma pergunta aqui do Mauro Vinícius. Estou botando aí na nossa tela. Há prazo para publicação do edital? Essa pergunta é muito comum, né, o Baldes? A mesma pergunta da Heloísa França, aí que está aparecendo na nossa tela também. E aí, se a gente pegar o cronograma, né, que a gente teve acesso, o edital está previsto para 8 de dezembro de 2020. O Balden já falou aqui que ele acredita que esse cronograma seja cumprido. É isso mesmo, né? Então dá para o candidato que pelo menos está estudando esperar isso. É claro que a administração pública a gente tem que estar preparado para eventuais mudanças, mas pelo menos me parece que a Polícia Federal aposta mesmo nessas datas, né? Com certeza. Essas datas aí estão mantidas. Como eu disse, mesmo que haja alguma modificação na proporção de vagas oferecidas entre cargos, ou que haja alguma mudança, esse calendário, a ideia é mantê-lo sim, tá? Então, quem está estudando pode já manter seu ritmo aí, porque a ideia é realmente lançar o edital ainda este ano, tá? Informação muito importante. A gente já vai falar de agente administrativo. Essa mesma pergunta do cronograma veio no Instagram pelo Barbosa, então respondida aí a pergunta do cronograma. Eu queria falar dessa questão da distribuição das vagas, Baldas, que você abordou, e acho importante o trabalho da FENAPEF, né, da federação, que dia a dia acompanha essas demandas e está sempre do lado do policial federal, mas também daquelas pessoas que querem ingressar na Polícia Federal, que tem esse sonho. Isso é muito bacana. A distribuição das vagas que a gente teve acesso, até o Baldas passou essa informação para a gente, é a seguinte, né, 2.000 vagas autorizadas, 1.016 de agente, 600 de escrivão, 300 de delegado e 84 de papiloscopista. Como a gente pode ver, o perito fica de fora. Isso falando das carreiras policiais, ainda sem abordar a área administrativa. E aí eu queria entender como que a FENAPEF enxerga essa distribuição de vagas e essa exclusão do perito, ou seja, qual a importância de o perito também estar contemplado mais uma vez nesse concurso. A questão dos peritos envolve, como eu disse, a criação de código-vaga, que nós não temos aberto, livre hoje para peritos. Isso é um problema. Nós, inicialmente, junto com a PCF, estamos batalhando por 200 vagas. Já fechamos questão em relação a isso. Claro que, dentre as 2.000, há uma possibilidade de manejo nessas 300 vagas dos delegados, né? Porque o salário inicial seria o mesmo. Então, como a gente
já tem a perspectiva de autorização do concurso para 2.000 vagas com essa distribuição, qualquer remanejamento interno desse quantitativo ele é viável, ele não atrapalha a execução do concurso, porque o que atrapalharia seria um aumento de gasto, o que não vai acontecer, não é pretensão nossa fazer isso, porque realmente nós estaríamos criando um empecilho, uma dificuldade maior para o concurso, não é nossa intenção. Então, se nós tomarmos essas 2.000 vagas com essa distribuição, qualquer remanejo, por exemplo, 1.100 e poucos agentes, com 600 escrivães, se houver a unificação dos cargos, essas vagas estão mantidas com esse novo cargo, com o mesmo salário inicial. Então, nós não teríamos nenhum tipo de imbróglio novo sendo criado. No caso dos peritos, se nós conseguirmos criação de 100, 150 vagas, esse remanejamento poderia ser feito com essas 300 vagas de delegados. Então, nós teríamos aí entre 100 e 150 vagas sendo criadas para o cargo de perito, naquelas várias áreas, né, de conhecimento que nós sabemos que tem a exigência do concurso de peritos. E sobra, então, a discussão para os administrativos, que, como eu disse, nós vamos ter que trabalhar por uma lei vinda do Executivo para abrir esses códigos vagas para que nós possamos fazer concurso para os administrativos, assim como para os peritos. Então, eu acho que depende de uma boa vontade, uma gestão da Polícia Federal nesse sentido, para que no Congresso a gente consiga aprovar essa criação de vagas o mais rápido possível. Nós estamos em setembro, né? Pode ser que a gente consiga. Mas, repito, se houver algum tipo de risco para que o calendário não se cumpra ou que crie-se alguma dificuldade junto ao governo por conta disso, nós vamos já deixar, vamos continuar batalhando por essas vagas de administrativos e de peritos, mas para um concurso seguinte, sem que atrapalhe necessariamente esse que já foi anunciado pelo próprio presidente da República. Lembrando que precisaria, essa criação das vagas, né, precisaria partir do Executivo, porque senão haveria ali um vício de iniciativa, né, não pode partir do Legislativo, que trata-se de uma criação de vagas. Vocês já chegaram com a FENAPEF a se reunir com o diretor-geral para apresentar essas demandas? Essas conversas são rotineiras? Tem algum sinal aí de fumaça que a gente consiga uma mudança nessa distribuição? Nós temos um aceno dele já para receber esse nosso estudo sobre a questão da proporção de vagas e também da abertura de vagas para administrativos e peritos. No caso dos administrativos, a questão é um pouco mais simples, porque eles não têm a fase da academia, não tem aquelas fases de testes físicos como os policiais da carreira policial federal têm. Então, de certa forma, um pouco mais simples o processo. Apesar de que, como eu disse, nós vamos ter que batalhar muito pela valorização dos nossos administrativos. Não podemos mais ter um concurso com evasão tão alta, no patamar de 75% de evasão do último concurso. Então, de nada adianta brigarmos para fazer um concurso, termos um gasto aí para a União, criarmos expectativa em todos, né? E depois, quando eles entram, percebem que a carreira não está valorizada, e assim deixam o órgão procurando uma outra carreira mais valorizada. Então, é a intenção da federação, junto com o SINPEC, que é o Sindicato Nacional do Plano Especial de Cargos, é a intenção nossa, em conjunto, nós batalharmos por essas vagas e também por uma valorização desses cargos, que, como eu disse, tem vagas no nível médio, tem necessidade em cargos de nível médio e também de nível superior, onde eles atuam em atividades meio, mas que são muito importantes para a Polícia Federal, são das áreas de comunicação, áreas de informática, áreas de TI, né, e também áreas de suporte logístico e administrativo, em que esses cargos são importantíssimos para o funcionamento diário da Polícia Federal. Eu tenho aqui até, vamos falar então desse concurso para administrativos, né, lembrando que é sempre importante a gente destacar e dividir os cenários. O concurso que está bem avançado, já com o anúncio do presidente Jair Bolsonaro, é para a área policial. A área administrativa, ele ainda está na pauta da reivindicação, né, da luta, da negociação. Existem, claro, alguns fatores favoráveis a esse concurso. O próprio diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, já falou que defende essa reposição, entende essa necessidade. Isso é muito importante, né? O diretor-geral ter essa
consciência. Mas, claro, depende de autorização do Ministério da Economia, enfim, negociação no serviço público. Mas a Polícia Federal fez a parte dela, né? Solicitou o concurso público para 508 vagas. O destaque é o agente administrativo, né, cargo de nível médio, com 349 vagas, mas outros cargos aqui foram contemplados nesse pedido, como administrador, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, economista, enfermeiro, engenheiro estatístico, farmacêutico, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e o técnico em comunicação social. A distribuição dessas vagas está lá na folha dirigida para você acessar. E aí eu queria falar um pouquinho de necessidade pessoal, Balner, se vocês têm esse estudo, né? Qual é a real necessidade? As aposentadorias têm impactado muito. Você falou aí de evasão, né? Parece que o concurso de 2014 já teve uma evasão e muita gente já foi embora. Quais são os reais problemas dessa área de apoio e por que esse concurso precisa ser aprovado nesse momento? A área de apoio, né, ela é uma atividade muito peculiar da Polícia Federal e durante muito tempo ela foi sendo desvalorizada, foi sendo esquecida, infelizmente. Nós sabemos da necessidade desse grupo de servidores dentro da Polícia Federal, queremos muito que eles que haja uma grande recomposição. A FENAPEF, por exemplo, já solicitou 5.000 vagas para reposição dos quadros administrativos, então nós estamos muito aquém ainda de alcançar essa meta, e a FENAPEF se baseou em estudos tanto comparativos com outras polícias do mundo, quanto na questão interna também. Hoje, para você ter ideia, nós temos algo em torno de 3.000 servidores só, no Brasil todo, sendo que na carreira policial federal, que também há uma defasagem, claro, mas são um pouco mais de 10.000. Então, se nós tomarmos Polícia Federal Argentina, Polícia Judiciária Portuguesa, o FBI, nós vamos encontrar em setores de investigação, por exemplo, a proporção de um agente federal para 4 ou 5 servidores administrativos. Então, se você analisar bem, a balança está desequilibrada dentro da Polícia Federal, né? Por isso que nós estamos muito batendo nessa tecla da proporção entre cargos, e os administrativos fazem parte desse cálculo nosso. Na nossa visão, realmente é 1 para 4, 1 para 5, se considerarmos o policial. Então, nós inicialmente solicitamos 5.000 vagas, a direção-geral anterior, que ainda era o Rogério Galouro, assentiu com essa afirmação nossa, recebeu nossos estudos e chegou a colocar isso nas mesas de reunião entre as entidades, né, como uma necessidade premente de recomposição dos nossos quadros. Só que, como eu disse, nós vamos precisar de um empenho maior da própria gestão da Polícia Federal para que esse quadro seja valorizado, para que nós não despendamos tanto esforço para realizar um concurso e depois ter uma evasão como a do último concurso, como eu disse, que foi mais de 75% de evasão. E todos esses 75% deixaram a Polícia Federal em busca de carreiras mais estruturadas, com salários melhores. E aí, Gustavo, nós temos uma questão muito importante em relação ao servidor administrativo da Polícia Federal. Nós pertencemos ao Poder Executivo, então há uma tendência muito grande de integrar os nossos servidores administrativos no que eles chamam de carreirão. Sempre há essa perspectiva de que o servidor administrativo da Polícia Federal seja o mesmo de outros órgãos do Poder Executivo. E aí há uma comparação que é sempre feita com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, porque a Polícia Federal tem relacionamento diário com esses órgãos, e esses órgãos, eles detêm sua autonomia por conta das suas peculiaridades, né? São membros de poder, são agentes políticos. Então, a carreira administrativa para esses grupos de servidores, para esses órgãos, ela já está muito bem estruturada. Então, a ideia nossa é sempre essa, manter um equilíbrio entre essas forças, mas não deixar que os servidores da Polícia Federal caiam nesse carreirão, né, caiam no tratamento isonômico com todas as outras forças, porque a gente sabe da importância desse servidor para a Polícia Federal. Ele tem acesso a documentos importantes, eles são coordenadores de licitações, eles trabalham dentro da logística, eles atuam na comunicação das operações nossas. Então, para você ver, eles participam efetivamente de serviços sensíveis e que não necessariamente são policiais. Então, há que se ter um olhar diferente para esse grupo de trabalhadores, há que se pensar
nessa valorização, sim, mas eu acho que os estudos já estão bem encaminhados, falta agora nós batalharmos por uma decisão política definitiva em relação aos administrativos. Você estava falando de evasão, né? E aí a gente acaba falando um pouquinho de atratividade do cargo, né? Que é justamente aquele momento que o servidor, e aí a gente pode focar no agente administrativo, que é um cargo muito conhecido, muita gente deseja esse cargo, que é um cargo de nível médio, administrativo, ele tem ali ganhos no início da carreira de R$ 4.000, tem a estabilidade, mas aí esse mesmo servidor que vai estudar o mesmo ou até mais, acho que até, se bobear, estuda às vezes menos, né, porque é um cargo de Polícia Federal que não é um concurso fácil. Para um tribunal, né, para um órgão, por exemplo, para o Ministério Público da União, que tem realmente ganhos muito mais atrativos. E aí você acaba tendo uma evasão, não tem jeito. Exato. Eu tenho certeza que muitos agentes administrativos deixaram a Polícia Federal em 2018, 2019, com o concurso do MPU chamando aprovados. Tenho certeza. Se você pegar ali a lista, vai ter um percentual de servidores que deixaram porque foram para o MPU. Essas reivindicações de valorização dessa carreira, eu sei que a gente está num momento muito delicado de pandemia, de orçamento reduzido, segura dali, segura daqui, mas a gente não pode deixar de falar, né, da valorização do profissional administrativo, do servidor público, ainda mais para uma instituição como a Polícia Federal. Verdade. Internamente, nós já fazemos isso, né? Nós temos a questão da carteira, para que nada de visualização interna seja olhado para o administrativo como inferior ou um servidor desvalorizado. Pelo contrário, nós temos sempre integrado os servidores administrativos, inclusive os nossos sindicatos recebem as filiações normalmente, eles estão sob a nossa proteção da federação também. Nós temos diversos servidores administrativos que são filiados ao sistema sindical da FENAPEF. Inúmeros deles não querem sair porque tem a proteção de planos de saúde, de clubes de benefícios que nós temos aí ofertado em todo o Brasil. Então, para quem entrar também para a Polícia Federal e nos próximos concursos, Gustavo, vai ter à sua disposição todo esse conjunto de benefícios que nós disponibilizamos para os policiais federais e nós sabemos que a própria Polícia Federal não consegue. Você citou aí, por exemplo, agora entre os cargos administrativos, o cargo de psicólogo. É uma batalha de muitos anos da federação, nós contratarmos mais psicólogos. Nós precisamos quadruplicar o quadro de psicólogos nossos. A situação de descontentamento, às vezes, de depressão do policial, atinge de forma muito contundente essa carreira e também os administrativos. Nós já tivemos casos de suicídio ou de depressão entre os nossos colegas administrativos. Então, essa contratação de psicólogos é uma batalha incansável nossa. E quando a gente vê o anúncio dessas vagas, a gente fica feliz, porque realmente é uma defasagem no nosso quadro muito importante, que nós precisamos recompor. Nós precisamos de um quadro de psicólogos que esteja à altura do que é a Polícia Federal hoje, a pressão psicológica que nós sofremos, as pressões do dia a dia do nosso trabalho e também dessa convivência interna, que a gente sabe como é complexa, né? A Polícia Federal hoje, ela exerce um rol de atividades muito diversificado, muito. Nós trabalhamos com indígenas, trabalhamos com crimes ambientais, nós trabalhamos com atendimento ao público, que exige um outro tipo de perfil. Nós trabalhamos com a escória, que é da criminalidade, que são os traficantes de armas, crime organizado. Nós trabalhamos com crime de colarinho branco. Então, olha, são segurança de dignitários, controle de produtos químicos, trabalhamos no controle de segurança privada também, em que nós controlamos aí quase que nós chamamos de um exército de quase 2 milhões de brasileiros que estão na segurança privada hoje, são vigilantes, são trabalhadores de transporte de valores. Então, veja bem, o rol é muito diversificado. Então, se nós não tivermos um acompanhamento psicológico disso durante o nosso trabalho, para que o policial se mantenha sempre motivado, se mantenha atento, né, nas várias atividades que ele desenvolve, então nós somos sim uma instituição que precisa desse cuidado, né? Então, e a federação está sempre atenta a isso, e a gente comemora quando vê
o cargo de psicólogo sendo colocado num rol, né, de possível contratação nossa. Perfeito. Eu imagino, ainda mais agora, né? Pós não, né? Vivendo ainda a pandemia, porque não acabou a pandemia, mas já vivendo esse novo normal, né? Essa flexibilização já. Mas a gente tem que lembrar que os policiais federais, eles não ficaram em casa, né? Trabalharam na pandemia. Exato, Gustavo. Você imagina, com essa tensão toda que eu te falei, nós somos atividade essencial do Estado, carreiras típicas de Estado. Então, nós não podemos parar. Então, é mais uma tensão que se acumula já aquela habitual do dia a dia, se lembrou bem. Exatamente. Eu queria mostrar aqui alguns comentários para fazer a pergunta, né? Ó, a Viviane, agentes administrativos, edital em breve. Aí a gente teve a pergunta do Antônio. E para agente administrativo, terá vagas? Rafael, agente administrativo vem? Bom, se eu ficar aqui mostrando cada pergunta dessa, a gente vai ficar bastante tempo, porque muita gente tem interesse nessa pergunta. E aí, o que eu queria te perguntar existe mesmo alguma expectativa de autorização para agente administrativo no curto espaço de tempo ou não? Realmente é a área policial que vai ser aí a prioridade. A gente sabe que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem valorizado a área da segurança pública. Por exemplo, para a PRF, o diretor executivo da corporação já descartou, é só a área policial. Na PF é diferente, a área administrativa. Dá para ter esperança desse concurso também? Dá sim. Se depender de nós, então, ainda esse ano nós vamos conseguir anunciar um grande concurso para o quadro administrativo nosso. A princípio, está limitado a um pouco mais de 500, né, distribuído em várias áreas, mas a expectativa nossa, como eu disse, dentro daquele espectro de 5 mil vagas que nós pedimos desde a gestão do diretor Rogério Galouro. Então, dentro daquela perspectiva, é que nós façamos rápido. Nós não temos tanta preocupação com o tempo, porque o concurso para a carreira administrativa é um pouco mais rápido, tem menos fases, inclusive não tem a última fase, que é a formação, o curso de formação na Academia Nacional de Polícia. Então, isso propicia, nós conseguimos, numa batalha mais rápida, fazermos esse concurso, anunciarmos já ainda esse ano. Quem sabe, né? Essas vagas aí iniciais, essas 500 e poucas, já são dentro dessa pretensão nossa. Agora, a ideia da federação é de forçar com a direção geral para que nós tenhamos essa abertura de código vaga para os cargos da carreira administrativa. E assim que nós conseguirmos, com certeza já vai ser executado, até porque os custos, como eu disse, são menores, mas nós precisamos também implementar essas medidas de valorização, principalmente na faixa salarial e nessas faixas onde são exigidas graduação, para que nós tenhamos uma valorização permanente desses servidores também. Então, quem tem a expectativa de fazer o concurso para a área administrativa da Polícia Federal pode manter suas expectativas em alta, porque a depender do que nós estamos trabalhando aqui com a Direção Geral, o Ministério da Justiça, a própria Casa Civil, até com os deputados, né, que são policiais federais, que têm uma compreensão enorme dessa situação e são parceiros hoje, foram parceiros nessa turma de excedentes que está hoje na academia e também são parceiros nessa questão da abertura de vagas para o quadro administrativo. Então, eu creio que com essa força política e com a boa vontade da gestão, lógico, pressão constante da FENAPREV, para que aconteça. Então, eu acho que dá para a gente ter uma boa expectativa, sim. Viu o microfone seu, Gustavo? Veio. Agora Perdão. Sim. Agora sim. Okay. Estava falando no mudo. Eu estava falando aqui em relação a quantitativo, né? Porque foram 508 vagas pedidas. Esse quantitativo de vagas, ele atende hoje a necessidade de pessoal ou vocês acreditam que deveria ser um número maior? Se eu não me engano, você falou em 5 mil, mas eu não sei se eu estou enganado. 5 mil.
5.000 foi a pretensão nossa, e aí já tem uma distribuição prévia dessas 5.000 vagas para o cargo mesmo de agente administrativo, aquele de nível médio, da atividade meio, esse aí chega aos 3.000. Então, a intenção nossa é, no restante das vagas, até 5.000, distribuir nos cargos de nível superior, né? Porque aí são administradores, são técnicos de várias áreas, são especialistas em área de TI, de comunicação, de logística, de administração, contabilidade. Então, tudo isso faz parte do quadro de necessidades hoje da área administrativa da Polícia Federal. Então, essas 508 vagas, elas suprem uma demanda urgente e é o que nós podemos fazer com as vagas que tem hoje, os cargos vagos que existem. Então, nós vamos tentar transformar esse concurso em realidade o mais rápido possível, e depois batalhar para a gente alcançar aquelas 5.000 vagas. Show de bola. E o mesmo vale para a área policial, Balmas? 2.000 vagas está aquém do que seria necessário? Sim, a perspectiva nossa é de triplicar a quantidade. Né? Pela demanda de hoje, nós estamos com mais de 140 unidades da Polícia Federal, entre superintendências, o órgão central, delegacias e postos avançados. Então, nós já passamos de 140 unidades. Nós temos uma questão recorrente, que é a questão das fronteiras e das áreas de controle e fiscalização. A Polícia Federal não está entregando o serviço da forma como nós queríamos, e não é só a questão de quantitativo. Nós estamos batalhando por outras questões que serviram bem para a gente corrigir alguns problemas. Por exemplo, como indenização de fronteira, que nós conseguimos recentemente alcançar os colegas que estão aí em serviço, lotados nessa faixa de fronteira aí de 150 quilômetros, né, e também a área da Amazônia Legal, conseguimos incluir várias cidades, não conseguimos todas ainda estamos batalhando por Belém, por Manaus e algumas outras, Palmas, são as que eu me lembro agora rapidamente, mas nós conseguimos com isso estabelecer aquele servidor durante mais tempo naquelas áreas, com um conforto melhor, tendo condições melhores de moradia, né, inclusive, né, e de manter sua família também. Então, tudo isso, você vê que além do pedido de quantidade de vagas, nós também ficamos buscando paralelamente o tempo todo esses outros subterfúgios, esses outros benefícios, para que a gente consiga manter o policial mais tempo ali nessas áreas, né? Então, não é só aumentar o quantitativo, valorizar também, né? É valorizar cada um que estiver lá, valorizar aquela peça, porque o componente humano continua sendo o melhor que a Polícia Federal tem. Perfeito. Ainda sobre essa questão de necessidade, para a gente avançar aqui na pauta, vamos falar de reforma administrativa já, tá, Bruno? Fica aí ligado. Eu queria falar de aposentadorias. A gente tem essa questão da reforma da Previdência. A Polícia Federal deve ter sido afetada aí em cheio com essa questão da reforma, muita gente correndo para se aposentar. É o principal problema hoje? Vocês têm aí alguma média de aposentadorias nos últimos meses ou anos? Nós tivemos dois grandes momentos de evasão. Um foi quando foi lançada a PEC 287, ainda no governo Michel Temer. Era uma PEC complexa e que trazia realmente muitas complicações para a carreira policial federal. Então, já naquele momento, eu me lembro, nos 2 meses e meio de tramitação da PEC 287, cerca de 450 policiais pediram aposentadoria, entraram com processo de aposentadoria. Naquela época, nós tínhamos em torno de 1.200 policiais recebendo abono permanência, que significa já estarem em condições de se aposentar, já terem tempo. Com a PEC 06, alguns fatores trouxeram mais complexidade ainda. Por exemplo, a questão da pensão por morte. Nós estávamos sendo alijados dessa questão, quer dizer, a carreira policial já não tem muitas vantagens. Se você ainda tira a pensão integral por morte em serviço, além de uma grande injustiça, você está sujeitando aos familiares que ficam, né, que perdem aquele policial federal, perde aquele arrimo de família, seja homem ou mulher. Então, você está criando uma situação diferenciada, com ganho muito menor. Na proposta do governo era 50% apenas e 10% por dependente.
Então, nós vimos muita complicação nisso, tanto que realmente nós tivemos uma nova onda de pedidos de aposentadoria. Não foi tão intensa quanto na época da PEC 287, porque a federação e outras entidades estavam numa luta intensa no Congresso Nacional. E nós conseguimos, né, manter a integralidade e paridade, a duras penas também, porque ela estava sendo atacada, né? Então, nós saímos aí com a regra de transição muito ruim, injusta, em que muitas colegas policiais federais vão ter que trabalhar muito tempo a mais, né? E também, além dessa questão do risco da pensão por morte, de nós perdermos, e nós conseguimos resgatar esse tema e realmente integrou o rol de vitórias nossas lá no Congresso, e nós conseguimos também manter integralidade e paridade para todos os que estão na Polícia Federal ou entraram até a promulgação da emenda. Então, isso foi muito importante para a gente manter em nossos quadros essa quantidade de servidores. Hoje nós temos um pouco mais de 1.000 servidores que recebem abono permanência, quer dizer, nós mantivemos um patamar bom aí de colegas que estão recebendo abono permanência, mas que não necessariamente entraram com pedido de aposentadoria. Mas mesmo assim, nós tivemos uma quantidade muito significativa, bastante suficiente o bastante para nós preocuparmos com os próximos concursos, como esse agora das 2.000 vagas. Exato, a aposentadoria impacta em necessidade de mais servidores, isso acaba sendo bom, né, para quem quer ingressar na Polícia Federal, mas também para quem foi aprovado em 2018, por exemplo, no último concurso, e estava aguardando chamada. A gente teve novas datas aí para encerramento de cursos de formação em relação à pandemia, né? A pandemia mudou um pouquinho esse calendário. Então, para agente, escrivão e papiloscopista, o curso está previsto para encerrar no dia 9 de outubro, para delegado e perito criminal no dia 18 de dezembro. A ansiedade está grande para receber esses novos policiais federais? Tá, é sempre uma perspectiva boa, a gente vê entre os brasileiros, cidadãos brasileiros, os que têm perfil, vocação para ser policiais e muita gente boa entrando, né, com a perspectiva de integrar os quadros da Polícia Federal. Então, isso é o que mais alegra. Nós já estamos buscando com a Academia Nacional de Polícia ter a nossa reunião de apresentação com os alunos, com os formandos. Eu acredito que em breve a gente vai poder anunciar isso, essa reunião. Nós vemos uma boa vontade da diretora de gestão de pessoal, ela tem tido um trato muito bom conosco, e eu acho que essa parceria ela funciona bem, né? Desde que tenha lealdade, ela trate realmente das questões que importam, são trabalhos complementares. A gente sabe que a Polícia Federal, por conta de ser parte do Poder Executivo, ela tem suas limitações, né? Então o sistema sindical nosso, ele é um bom suporte nesse sentido, ele é um suporte para essas atividades paralelas, onde os policiais federais não têm o abraço do próprio órgão, às vezes, né, da Polícia Federal. Então, eu acho isso importante, Gustavo. Então, acho que nós, com essa perspectiva aí de formação, de repor principalmente os quadros onde estão com mais necessidade, nós temos colegas em áreas de fronteira, em áreas de difícil lotação, difícil provimento. Esse pessoal está muito ligado aí no concurso de remoção, já esperando essas novas turmas também. Então, nós não podemos abrir mão dessas novas vagas. E quem conhece o trabalho da federação e é excedente, sabe o quanto nós batalhamos para que essa turma agora estivesse na Academia Nacional de Polícia, né? Nós quebramos um paradigma, a Polícia Federal não aceitava excedentes, nós tivemos que gastar muito argumento, brigar muito, quem acompanhou a gente sabe disso. Então, eu espero que essa turma aí, ela tenha nos ombros aí já a força da luta desde antes de entrar para a Polícia Federal. Não, a gente acompanha de perto até o trabalho da FENAPEV, realmente, sempre cobrando ali os excedentes. Eu já disse aqui, né, repito, sempre cobrando, reivindicando para quem já é policial federal, mas também, e também os profissionais administrativos, claro, mas também quem quer ingressar. Lembrando que o concurso de 2018 era para 500 vagas, a PF conseguiu autorização
FENAPEF, PF, enfim, todo mundo nesse bolo conseguiu autorização para chamar mais de 1.000, né? Então, o dobro, até mais, se não me engano, foi 1.045, se eu tivesse perto bem, de 1.050, isso aí. Sendo bem detalhista. Então, realmente uma vitória. Tem previsão para esses servidores que estão no curso de formação tomarem posse, Baldes? Isso já está fechado? Já uma pré-definição de quando anunciarmos o edital do novo concurso, já temos aí um encaminhamento para as nomeações. No mais tardar, em janeiro, essas nomeações já devem ser todas efetivadas. Boa, informação importante aí para quem está no curso de formação. Queria falar um pouquinho de reforma administrativa, não tem como não falar, né? A proposta da reforma foi enviada ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro e agora vai ser votada, né? Está só começando essa questão da reforma, mas com algumas mudanças significativas, né, importantes. Acho que a principal é a substituição do regime jurídico único por 5 novos vínculos, e aí a gente vê o fim da estabilidade para alguns cargos, o que seria ali o cargo indeterminado, né, digamos assim, né, é como eles trazem a nomenclatura para esse servidor que não terá estabilidade. As funções de Estado terão estabilidade. O presidente Jair Bolsonaro já veio a público, disse que o policial federal não vai mudar nada, permanece com a estabilidade. Abrindo parênteses aqui para uma fala minha. Que bom! Fecha meu parênteses. Como que a FENAPEF recebeu essa proposta da reforma administrativa, Valdes? Nós temos uma preocupação geral que é o trato com o servidor público. Isso aí nós não gostamos dessa linha de primeiro culpar o servidor público, que entra com as regras do jogo, que concorre ali a uma vaga, disputa por aquela vaga com muita dignidade. Cada um de nós sabe o esforço que você participar de um certame público. Então, eu acho totalmente injusto, qualquer que seja o governo, qualquer que seja a linha ideológica, você partir do pressuposto de culpa do servidor público pelos gastos que a União tem hoje. Então, se você entrou sob aquelas regras, você participou de forma justa, digna, eu acho que você jamais deve ser culpado. Então, eu acho que nesse ponto o governo sempre erra na dose, sempre erra na sua linha de defesa de uma reforma. A reforma, por um lado, tem uma questão humanizadora também. Hoje nós temos carreiras muito curtas, que a gente sabe que geram é muito mais dispendioso para o governo você ter carreiras curtas, com menos de 10 anos do início ao fim. Então, a gente sabe que há algumas desproporcionalidades nisso, né? Então, há sim que corrigir algumas questões, nós temos compreensão disso, mas nós só não gostamos disso, de que primeiro vem uma culpa, uma imputação de uma culpa, para depois justificar uma reforma. Eu acho totalmente desnecessário, eu acho isso até imaturo, eu acho isso agressivo com os brasileiros que disputaram vagas e entraram para o serviço público e o realizam hoje com muita dignidade, como nós aqui na Polícia Federal, os amigos da Receita, os amigos da PRF, de várias áreas do TCU, CGU, todos realizam grandes trabalhos. Eu acho que você culpar esses brasileiros como justificativa para uma reforma, eu acho um caminho muito ruim, desnecessário, e uma estratégia muito desgastante com os próprios brasileiros. Então, no caso da Polícia Federal, quando veio o anúncio da reforma administrativa, as primeiras notícias que saíram tinham como fontes parlamentares, ou governistas, ou ligados ao governo de alguma forma. E nos preocupou muito, Gustavo, o anúncio de que haveria uma divisão interna entre a atividade fim e a atividade de carreira típica de Estado, dentro da Polícia Federal. Isso causou um rebuliço interno enorme, o presidente teve que se manifestar sobre isso, o próprio ministro da Economia, o ministro da Justiça, nós fomos atrás, através dos nossos parlamentares, da própria direção-geral, fomos atrás da Casa Civil, nos reunimos com todas essas peças, e eles nos deram a garantia de que a Polícia Federal é um órgão intocável no sentido de manter estabilidade e manter como carreira típica de Estado. Isso trouxe para a gente um grande conforto. Você imagina, você e os amigos que nos assistem, imagina nós sem estabilidade, tendo que investigar pessoas importantes, tendo que mostrar a nossa cara, dar a nossa cara a tapa sempre nos grandes trabalhos, nas grandes operações.
Então, realmente, seria uma discrepância enorme, uma falta de tato, uma falta de percepção da importância desses órgãos públicos para o próprio Brasil, para a manutenção da própria democracia. Então, eu acho que isso foi sanado. Não estamos tranquilos ainda, porque alguns trechos da medida anunciada remetem a leis posteriores, sejam complementares ou ordinárias. Então, nós ainda estamos atentos, estamos muito preocupados ainda, né, apesar da tranquilidade vinda da fala de peças importantes do governo sobre a PEC em si, mas nós estamos ainda com nossos alertas ligados sobre essas legislações regulamentadoras pós-emenda constitucional. Então, nos preocupa muito ainda que ainda venha algum tipo de pacote para criar divisões internas. Isso seria muito grave. Mas nós estamos atentos, como eu disse, temos parlamentares que são policiais federais, que estão ali conosco nessa preocupação diária para evitar esse tipo de prejuízo para nós, que na verdade significa prejuízo para o povo brasileiro. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Léo, se o próximo concurso já entra na reforma. Antes de eu pedir para o Balmes comentar um pouquinho, eu queria que ele falasse também um pouquinho como ficam os administrativos na reforma. Perdem estabilidade, né? Como que está isso? Porque o governo ele apresentou a proposta, né? Mas assim, muitas dúvidas elas estão aí e a gente ainda não conseguiu tirar todas essas dúvidas. O que eu entendo, Balmes, e aí vou abrir para você falar, é que fica difícil do próximo concurso entrar na reforma, porque a gente está falando de várias fases, né, de um processo legislativo, ou seja, até essa reforma entrar em vigor, sendo otimista, acho que 2022, né? E a gente está falando de um concurso, a gente já conversou aqui, que a previsão é edital em 2020. Então, a princípio, o próximo concurso não estaria afetado pela reforma, né? Verdade. A ideia é essa aí. Eu acho que pelo ritmo de tramitação das reformas até hoje, e voltando ao ritmo normal do Congresso Nacional, a partir de novembro, dezembro, pelo menos nas reuniões presenciais, os debates presenciais devem voltar, a previsão do Congresso Nacional é novembro, então eu acredito que os concursos, os próximos vindouros, ainda não sejam alcançados pela reforma. Mas, como eu disse, há uma vontade muito grande de peças do governo de inserir os administrativos nesse que nós chamamos de carreirão. Isso seria o mais grave que poderia acontecer, mas nós vamos nos empenhar para manter o plano especial de cargos nosso fora disso, né, uma perspectiva de órgão público, como os ministros da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, da própria Justiça, todos têm nos garantido a Polícia Federal preservada como um todo. Então, assim nós esperamos. Nós temos duas carreiras, a carreira policial federal, com 5 cargos, e nós temos a carreira administrativa. Então, nós temos que preocupar com essas duas carreiras, né? Então, todas as garantias que nós tivemos até agora tratam a Polícia Federal como um órgão a ser preservado, não apenas a carreira policial federal. E é isso que vai estar na pauta nossa agora no Congresso Nacional durante a discussão da reforma administrativa. Ainda sobre essa questão do agente administrativo, olha a pergunta que o Davi fez aí, né? O que a FENAPEF diz a respeito de unir o agente administrativo como função típica de Estado, falando de reforma administrativa. Tem essa proposta, esse projeto, Vamos? Não tem. Como eu disse, a reforma foi lançada através de uma proposta de emenda à Constituição e percorrendo o texto ali dessa proposta, você percebe que há várias remissões a regulamentações posteriores. Então, é nesse caso que nós temos preocupação com os administrativos. O texto enxuto da PEC, por enquanto, não fala sobre isso, mas nós já encontramos ali várias lacunas e várias disposições que remetem a uma possível discussão sobre isso, de separação, por exemplo, por lei complementar, da regulamentação da carreira administrativa. O mais importante é nós mantermos a carreira policial federal unida e a carreira administrativa também, essas duas carreiras, dentro da discussão da lei orgânica da Polícia Federal. Nós não podemos abrir mão de ter
a carreira administrativa dentro da nossa lei orgânica. Essa, inclusive, foi uma insistência da FENAPEF durante as discussões sobre lei orgânica, tempos atrás. Nós exigimos que a carreira administrativa fizesse parte da nossa lei orgânica, porque se eles não estiverem, com certeza, eles vão ser alvo de regulamentação dentro desse carreirão ou de uma nova formatação que o governo possa estar pensando. Isso para nós seria um risco, porque são servidores que integram os nossos quadros e internamente têm que cumprir as determinações de sigilo, de lealdade com a instituição, como se policiais fossem. Então, não há por que ter esse tipo de tratamento diferenciado. Nós vamos batalhar para que nessas regulamentações, com essas leis complementares ou ordinárias, nós possamos garantir que os administrativos estejam conosco na lei orgânica. A gente teve uma pergunta também sobre a questão da experiência para a estabilidade. Na verdade, uma das mudanças propostas da reforma administrativa Valmes. Agora sim, está de volta. Voltamos. Acho que a gente teve um probleminha aí na conexão. Eu estava colocando aqui na tela a pergunta do Éder Luciano. Deixa eu ver aqui. Sobre o período de experiência. Estou sim. É a pergunta do Éder Luciano, né, sobre experiência que vai ter para os cargos estáveis. O alcance da estabilidade, da forma como é hoje, na nossa visão, é ideal. Nós temos também algum esboço de projeto para que os servidores administrativos eles tenham uma forma diferenciada, como pré-requisito de acesso à carreira policial federal. Nós encontramos algumas barreiras no executivo sobre isso, mas a federação defende também essa integração, de que haja possibilidade como pré-requisito para que os servidores do quadro administrativo integrem a carreira policial federal. Mas, de qualquer forma, a experiência, em nossa visão, ela é essencial para seguir na carreira, para integrar os quadros, como foram chamados aí, de estáveis, que, na verdade, depois de cumprido o estágio probatório, você já tem a estabilidade, né? Então, essa exigência da experiência é um dos dogmas aqui da federação. Hoje nós temos muito concurso que já, desde o início, já te coloca em posição de comando, coloca em posição de chefia, às vezes. Na nossa visão, isso é extremamente arriscado. Extremamente arriscado. Nós temos vários chefes, por exemplo, ocupando as funções ainda em estágio probatório. Então, para você ter a percepção interna disso na Polícia Federal, nós achamos isso um descalabro. Nós não podemos ter servidores não estáveis ocupando uma função com responsabilidade, ganhando para isso, né? Então, mas isso também depende de um ajuste do quadro de pessoal, do quantitativo nosso, de uma redistribuição proporcional dos cargos, para que na área operacional os agentes ocupem, na área de controle os escrivães estejam conosco ali junto com os papiloscopistas também, ocupem funções de importância dentro daquela área que se especializaram. O que acontece muito hoje, Éder, que fez a pergunta aí, e o Gustavo, é que nós temos vários policiais federais se especializando em várias áreas, servidores administrativos se especializando, e de repente eles são colocados em outros setores. Isso aí, nós temos batalhado muito para que haja esse reconhecimento e para que o servidor que se especializou naquela área, que ele seja mantido durante um tempo com aquela capacitação, com aquela experiência que ele acumulou ao longo de anos. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final aqui da nossa live, mas antes eu sempre gosto, Bagos, de dar uma... Só cortou um pouco, Gustavo. Voltei? Acho que eu estou... Agora sim. Na minha conexão. Eu vou dar uma... Vamos dar uma passada aqui
no chat para pegar as principais dúvidas, para ver o que você consegue responder aí para as pessoas, antes da gente finalizar, que já está chegando aí do nosso horário. A Karina perguntou se o próximo concurso será regionalizado, né? Tem essa dúvida. Regionalizado, nacional, isso está definido? Não, nós não temos mantido mais essa discussão dos concursos regionais. Nós fizemos uma vez, funcionou bem, atendeu a contento, mas nós não repetimos mais e nem é pretensão nossa, não, regionalizar. Então seria a ideia é fazer sempre nacional, a PRF vai seguir essa premissa. Eu também acho que para a administração é muito mais interessante, né? Porque você chama com... nós tínhamos que fazer, né, para passar por essa percepção, para analisar, ninguém é dono da verdade, e realmente, na época, o concurso regional atendeu a uma questão muito peculiar nossa. Nós tínhamos pessoas pedindo remoção já com menos de um ano de lotação. E o concurso regional ele veio trazer esse conforto, né, para pelo menos termos os policiais durante mais tempo ali, os concursados, né. Mas também depois com a indenização de fronteira, que cobriu grande parte da área mais urgente nossa de manutenção de pessoal. Então eu acho que isso tudo, o conjunto de medidas que nós buscamos depois serviu para suprir essa necessidade do concurso regional. Essa pergunta agora do Bruno Shoa vale $1 milhão, mas eu vou repassar aqui para o Baldas. Possíveis mudanças no novo edital. Creio que ainda não tem essa informação, né, de mudanças no edital, mas eu já emendo. Banca organizadora, as chances do Sebrasp de novo assumir, porque fez um bom trabalho, né, no último concurso. Nós vamos batalhar para corrigir algumas questões no último edital, que nós discordamos. Foram colocados termos lá que remetem a atribuições, porque nós não temos lei orgânica ainda. Então, nós vamos solicitar à direção-geral que corrija essas questões, corrija também o tempo de academia, porque a grade curricular foi modificada, nós entendemos como um movimento corporativista, mas nós vamos buscar a retomada do mesmo tempo de academia para todos, a mesma distribuição na grade curricular, né? É uma questão de justiça. Nós temos, por exemplo, Gustavo, a discussão da delação premiada, em que eu tive muitos embates com a direção-geral anterior, debates, lógico, em altíssimo nível. Mas eu questionava ele, por exemplo, por que da delação premiada ensejar a inserção na grade curricular apenas dos delegados. Ora, toda delação premiada precisa de uma checagem. Você viu aí recentemente o que acontece quando nós não checamos se o delator ele tem um nível de confiabilidade, se os documentos que ele traz são verdadeiros, são reais, são suficientes. As alegações deles todas têm que ser checadas, e quem faz isso são os agentes federais, os agentes de investigação. Então não adianta nada você criar um instituto e atribuir exclusivamente a um cargo a concepção daquele novo instituto que foi criado ou regulamentado, como foi a colaboração premiada, né? Que já existia, mas passou a ganhar um novo formato. E a federação, para defender esse instituto, ela precisa que cada cargo tenha, como reflexo de valorização interna, especificado o que cada um vai fazer com aquele novo instituto. Cada serviço, olha, nós estamos com um rol de projetos novos em discussão no Congresso Nacional que trazem atribuições novas para a Polícia Federal. Por exemplo, investigação de milícias, de outras polícias. Nós temos interesse nessa nova atribuição. O que ela vai repercutir internamente? O que vai mudar nas atribuições dos agentes, dos escrivães, dos delegados, dos peritos? Então, isso tem que ser debatido de uma forma ampla. Da forma como fizeram na última academia, nós discordamos. Inclusive, no edital foram colocados verbos que não estão na legislação, como, por exemplo, um cargo auxiliar outro. Isso não existe na Polícia Federal. Os cargos têm independência entre si. Nós precisamos de uma lei orgânica que defina o que cada um faz para não ter nenhum tipo de conflito de atuações, e nós vamos batalhar para que isso mude no edital. São mudanças simples, pequenas, mas muito simbólicas para o funcionamento interno nosso. E nós também vamos batalhar para que o tempo de duração do curso de formação seja igual, como sempre foi, para todos os cargos. Perfeito. A gente teve também pergunta de disciplina,
né? Inclusão de inglês, porque na Polícia Civil do Distrito Federal a gente teve essa disciplina aí como uma surpresa. Ainda é cedo para falar de disciplinas ou já dá para dar aí uma ideia de inclusão dessa disciplina? Lembrando que no último concurso, informática que veio pesada aí para os candidatos. Foi. No anterior foi estatística e agora no último informática. Há sempre essa busca de exigir um conhecimento a mais em alguma área. O que nós vamos buscar agora, junto com a Diretoria de Gestão de Pessoal, é um alinhamento de conhecimento exigido para todos esses cargos. Nós temos batalhado muito para darmos conhecimento sobre o perfil profissiográfico dos policiais federais. Esse é um documento que tem sido mantido a 7 chaves, mas no caso do PRF, por exemplo, é divulgado junto com o edital. Quer dizer, o brasileiro comum, o cidadão que quer entrar para a Polícia Federal, ele deve necessariamente conhecer o perfil profissiográfico daquele cargo. O que é isso? Ele tem que olhar num edital ou num rol de atribuições e de tarefas que ele vai executar, se ele é apto àquilo ou não. Se a vocação dele, o perfil e a estrutura dele mental, estrutura física, estrutura corporal, se tudo aquilo junto atende aquele pré-requisito que está inscrito no perfil profissiográfico dos policiais federais. Então, isso é muito importante, Gustavo. Nós não vimos ainda um gesto da Polícia Federal nesse sentido, é um gesto de transparência, é um gesto muito útil para que nós saibamos como você vai entrar na Polícia Federal, o que o cidadão comum concursando tem a oferecer, mas o principal é no que ele vai ser transformado quando acabar o curso de formação, o que ele vai estar apto a fazer, né? Ele quer aquilo, a perspectiva dele é essa, porque senão nós vamos continuar tendo quadros de depressão, de descontentamento com as profissões. Quer dizer, você tem que entender, compreender exatamente o que você está entrando, para que você está entrando. Então, a nossa ideia aqui da federação é buscar, junto à diretoria de gestão, essa transparência, esse contato permanente com o cidadão brasileiro que quer entrar para a Polícia Federal. Ele merece saber o que ele tem a oferecer, o que tem que vir com ele já de perfil, de vocação, e no que ele vai ser transformado para oferecer um serviço de qualidade para a sociedade depois. Isso é uma questão até de justiça, parece óbvio que eu estou falando, né? Mas isso hoje é mantido oculto da Polícia Federal, sob sigilo. Na nossa visão, totalmente desnecessário. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é da possibilidade de 2 editais. Mostrando aqui o comentário. Possibilidade de 2 editais para prova de agente e prova de agente e escrivão em dias diferentes. Esse planejamento existe também, de aplicar em dias diferentes? Não? Não está em discussão ainda. Nós não tivemos esse embate ainda não. Pode ser que aconteça por questão de executabilidade do concurso, mas até agora não entrou em pauta nenhuma, em nenhuma mesa que nós estivemos, essa questão aí, tá bom? Dividir editais, ou 2 editais, que seja. Perfeito. Tá cedo ainda, né, para ter essa definição. Estou aqui passando pelo nosso chat, muita coisa a gente já respondeu. A gente teve essa pergunta aqui do bônus de eficiência, eu acho que é interessante, até para a categoria. Se é possível ser criado um bônus de eficiência para a PF, como foi feito para a Receita Federal. Essa discussão nós travamos em 2016, inclusive eu que assinei o acordo com o governo federal. Nós tivemos a melhor negociação salarial dos últimos tempos. O colega nosso que tinha acabado de entrar para a polícia, que mudou de classe, ele teve um grande aumento, né? Nós saímos de um patamar, pulamos para outro, mas na época houve essa discussão do bônus de eficiência e nós entendemos melhor integrar em percentual a negociação. Então, o que era para ser um bônus de eficiência separado, como foi na Receita, nós integramos percentualmente a nossa negociação, tanto que naquela época o policial novo nosso recebeu 42% de aumento em 3 parcelas, né? Então foi considerada a melhor negociação dos últimos tempos. Os antigos nossos receberam em torno de 35%. Isso porque nós não concordamos da separação do bônus, nós integramos o bônus em percentual
ao nosso subsídio. Por isso que nós saímos daquele patamar e estamos num novo patamar hoje. Foi graças a essa negociação feita em 2016. Nós não seguimos o mesmo caminho da Receita Federal, até porque significa abandono dos nossos aposentados, né? Respondido, então, aí para o nosso amigo Carvalho. E a última, Baldas, para a gente encerrar mesmo, o Leandro está perguntando de probabilidade de prova em abril. Pelo calendário, né, que a gente... a previsão é de provas objetivas e discursivas 11 de abril de 2021. E só para deixar registrado, o resultado final 21 de dezembro do ano que vem, primeiro curso de formação janeiro de 22 e o segundo julho de 2022. Então a prova realmente, a previsão é essa, né? Isso aí, a previsão é abril, tá? Porque a gente sabe que demora em torno de um ano até da prova escrita até a última fase, que é o curso de formação, a gente tem aí um longo caminho, né? Então, a previsão é essa mesmo, é abril, tá? A não ser que, claro, como a gente já conversou aqui antes, aconteça alguma situação adversa, mas a princípio é isso aí, o calendário é esse. Beleza. Eu tenho só mais duas aqui na minha pauta. Uma a gente falou um pouco, mas acho que dá espaço para falar um pouquinho mais da questão da carreira única, que é uma mudança aí, uma proposta, né, uma reivindicação da FENAPEF, a importância dessa carreira única, a gente teve perguntas sobre isso, e vou emendar, Baldas, para você também falar como que está a questão da autonomia da PF, né, se isso ainda está tramitando. Foi uma pergunta do Diego aqui no nosso chat, acho que tem a ver, porque são dois temas aí que trazem mudanças estruturais, né, para a Polícia Federal. E a combinação dessas duas, na nossa visão, seria o ideal. Você ter uma carreira única com autonomia seria o ideal para a Polícia Federal, né? Você ter as funções ocupadas por quem cresceu dentro da carreira é muito melhor. Isso é assim em todo lugar do mundo, onde tem as melhores polícias é assim. Só no Brasil que ainda nós temos portas diferentes, com privilégios, com tratamentos diferentes, com visibilidade da formação diferente. Então, nós temos hoje o direito competindo com as demais áreas de conhecimento, né? E dentro da polícia nós sabemos que várias áreas são importantíssimas, e o direito tem um papel de garantismo, de formalizador, né? Que não é tão importante quanto, por exemplo, descobrir autoria e materialidade, por exemplo, né? Então, é aquela velha máxima, né? Crime de informática, você prefere que seja um advogado investigando ou alguém formado na área de TI? Então, são questões lógicas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Agora, a carreira única, Gustavo, só para retomar esse assunto da forma verdadeira, historicamente falando, nós, em 2003, tivemos um projeto aprovado num grupo de trabalho da Polícia Federal, um grupo de trabalho oficial, em que todos os representantes dos cargos assinaram um projeto de carreira única. Isso em 2003. Então, foi a partir dali que o sonho de termos uma regulamentação do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição, conforme pensou o Constituinte originário, foi ali que nasceu esse sonho. Ele, na verdade, não nasceu da FENAPEF. A FENAPEF depois se tornou defensora dele por uma questão óbvia e de atraso na regulamentação do texto constitucional. Então, a gente entende que a Polícia Rodoviária Federal cumpriu o seu papel, regulamentou o seu artigo constitucional na forma como foi pensado, e a Polícia Federal, infelizmente, não fez, por vários motivos, questões corporativistas, questões de visualização da nossa carreira, com distinções. Então, há muito movimento corporativista dentro dessa discussão, infelizmente. Mas eu queria só deixar cravado que o primeiro projeto de 2003 ele foi um projeto oficial da própria Polícia Federal. Ele foi combatido depois nos bastidores, aí várias situações aconteceram. Mas a carreira única, na nossa visão, ela é a única forma de você humanizar hoje todas as relações internas da Polícia Federal. É a única forma. Nós temos a PRF como a polícia que mais cresceu nos últimos 10 anos. E isso não foi à toa. Isso foi graças a um quinhão de igualdade e de possibilidades de crescimento interno que eles tiveram e que, para nós, há ainda um sistema de castas que deve ser combatido dentro da Polícia Federal. A federação tem filiados de todos os cargos no sistema sindical. Então, nós temos essa preocupação com o equilíbrio interno. E, volta e meia, nós vemos algumas associações buscando aquela questão de farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, assim, nós vemos esse embate corporativista superando até a lógica,
E a lógica para todas as polícias que funcionam no mundo, seja a FBI, seja as polícias municipais de Nova York, de Los Angeles, todos têm estruturação a partir de uma porta única de entrada. E a partir dali, ver a sua área de habilidade, a sua área de capacitação e rumo ao crescimento. Você vai ter policiais motivados, você vai ter policiais de todas as áreas sendo aproveitados, não só aqueles do direito. Você vai ter chefias de área operacional para quem se especializou em área operacional. Hoje nós temos várias discrepâncias, até canil é disputado por quem é formado em direito, não tem a menor lógica, né? Sendo que tem cursos específicos de sinofilia para essa área que é dos cães, de treinamento de cães, nós, farejadores e tudo, né? Então, nós temos que corrigir essas discrepâncias, sabe? Fugir do movimento corporativista. E aí, nesse ponto, vocês, os amigos aí que estão disputando vagas na Polícia Federal, que têm interesse, tem que saber disso, tem que ter essa percepção de que nós buscamos ainda um novo sistema de crescimento interno profissional dentro da Polícia Federal, um sistema justo, um sistema que tenha como ponto de partida uma porta única de entrada. Veja comigo, se nós tivéssemos hoje essas 2.000 vagas, todas numa única porta, a Polícia Federal conseguiria se renovar em 1, 2 anos, novos 2.000, e todos esses estariam buscando crescimento interno. Enquanto isso, a porta de entrada nossa não seria tão cara como é hoje, né? Nós conseguiríamos autorizar mais concursos em menos tempo. Hoje nós temos que, infelizmente, gastar mais, com valores maiores, né, para alguns cargos, sendo que nós poderíamos estar fazendo concurso para uma porta única, para 2.000 vagas, um nome só, Policial Federal, por exemplo, e a partir daí crescimento interno, pronto. E vamos para o próximo concurso, buscar mais vagas. Perfeito posicionamento aí explicado. Então, respondendo aí o Franklin, né, que está agradecendo aqui no nosso chat. Acho que respondemos todos aqui, né? Ufa, tivemos muitas perguntas. Que bom, assim que é bom, quando tem bastante interação, muita gente participando, perguntando. Quero agradecer ao Luiz Baldens, à FENAPEF, pela participação aqui no Folha Dirigida Entrevista. É sempre muito importante para nós conversar com vocês, entender realmente o trabalho que vocês estão fazendo e dar divulgação a esse trabalho, sempre importante. Parabéns aí pelo teu trabalho à frente da federação. Breve teremos novidades. Obrigado, Baldens. Sempre um prazer estar com vocês, contem sempre conosco. Foi ao longo de muitos anos que a gente se tornou fonte confiável, até para os amigos brasileiros aí que querem entrar para a Polícia Federal. Contem sempre conosco, tá? O que nós fazemos aqui é a extensão do que a própria Polícia Federal faz, nós fazemos com muito orgulho, e parceiros como vocês que levam as informações precisas, ou buscam isso incessantemente, isso para o Brasil é fundamental, tá bom? Mesmo não sendo órgão público, mas vocês fazem um papel essencial desde muito tempo, tá? Então, vocês estão de parabéns, contem sempre conosco, Gustavo. Tem aqui na FENAPEF uma parceira. Estamos juntos. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Quero agradecer aí a todo mundo ligado na nossa live. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal da Folha Dirigida aqui no YouTube, se você ainda não está inscrito. E quem quiser pode achar o Baldens aí nas redes sociais, né, Baldens? Também é bem ativo, tem o Instagram. Fica à vontade, só me procurar lá, nas redes. Isso aí, o Baldens está sempre nas redes, também nos canais da FENAPEF, a gente está sempre ligado. Obrigado aí a todo mundo. Mais notícias, você acompanha lá na Folha Dirigida. Tchau, até a próxima. Até mais.